Craque, uma série de informações no Corinthians. Hoje foi dia de treinamento aberto à imprensa no estádio, então a gente pôde acompanhar a parte da atividade por ali. E é o seguinte, foi atualizada essa situação do Memphis, que eu trouxe há pouco, e também a situação do Wesley, atacante, tá? O Corinthians, nesse momento, tem 3 transfer bans ativos. O Corinthians não avança em nenhuma contratação justamente porque está impedido de registrar os contratos de novos atletas. A terceira foi do quê, filho? A primeira... Os juros que da FIFA, as custas processuais e a reincidência, né? De terem sido vários... $225 mil, Exato. Somados, dá mais ou menos R$9 milhões os 3 transfer bans. O Corinthians prioriza, nesse momento, pagar os salários e os direitos de imagem em atraso. Hoje é dia 20 de julho. É o dia em que se paga uma parte importante da remuneração, que é a imagem. Então, o Corinthians quer resolver isso antes com os atletas para depois pagar o ban. Qual a ideia em relação ao André indo para a Juventus? Que tem uma coisa, não sei se tem alguma coisa ligada em relação ao Arthur. Não, me falaram que são negócios totalmente independentes, né? Exatamente. O André, craque, a informação que eu tive ontem... Esse campo é, filho, é na Neoquímica Arena? É em Itaquera. Eles foram treinar em Itaquera, na Neoquímica Arena. Porque trocou o gramado. Deixa lá, pô! Na Neoquímica Arena! Trocou o gramado da arena, eles foram testar. Sobre o André, vai chegar nessa semana a proposta da Juventus da Itália. E a expectativa do Corinthians no bastidor é que ela atenda a pedida do clube. 18 milhões de euros fixos, com mais 4 milhões de euros em bônus. Se chegar de fato... Pode vender por 15! Se chegar de fato e me falaram que vai chegar, ele deve sair, cara. E Breno Bidon? Breno Bidon ainda não tem nenhuma proposta oficial, só sondagens nesse momento. A pedida do Corinthians pelo Breno Bidon está acima do que o mercado se mostra disposto a pagar, assim como o Yuri Alberto. As informações que eu tenho é que o Fernando Diniz está treinando muito bem com o elenco e ele faz um time não pensando no Memphis. Perfeitamente. O Caio César está sendo utilizado como titular. Exatamente isso. E outro nome que tem aparecido tem bastante. Que ser, né, Veloso? Sim, não dá para contar. Não dá para contar com o cara, pô. Esse ano, tá sem contrato. Tem outro nome aparecendo bastante nos treinos. O Garro, ele vai cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Remo. Ele está fora. Um dos testes Quinta-feira, 7h30 o jogo, tá? Exatamente. Rádio Craque Neto faz, eu faço. Sidney Fraioli. Rádio Bandeirantes também. Isso é um estará problema por lá. seu. Você faz, eu faço cuida da minha do seu, é. O quê? O quê? Quando eu falar uma coisa, você precisa falar outra. Não falei agora. Como é que eu falei de quê? Acho que foi o Souza que falou. Não, você falou sim, no Rádio Bandeirantes. Olha lá. Você esquece, hein? Depois vocês avisam ele, hein? E aí, vai. Matheus Pereira tem sido testado como titular em algumas das atividades, sendo um camisa 10 jogando um pouco mais avançado, ou ele ou o Labiad começam o jogo. Qual a ideia do Corinthians, meu querido Godoy, em relação a tudo que está acontecendo? Mais ou menos no tempo, 24 pontos. São 19 jogos do primeiro turno, né? Ganhando vai para 27. Última rodada. Última rodada, tem que ganhar do Remo e aí ter tranquilidade, pensando também na Copa do Brasil, que joga no domingo contra o Internacional. Lá eu faço o jogo pela Amazon Prime. No domingo e na quinta eu faço aqui também os 2 jogos da Copa do Brasil, que o Corinthians é monstruoso, é o último campeão da Copa do Brasil. Qual a ideia? Vamos lá, Godoy, rápido, firme e forte. Rio Preto, Godoy, tudo bem? Rio Preto. Pô, o América ganhou do José Bonifácio de virada, perdendo 2-0, ganhou de 4-2, disputa semifinal com Itaquaquecetuba. Se eliminar Itaquaquecetuba, estará na 4ª divisão ano que vem. Mas na dinâmica de jogo do Fernando Diniz, o Memphis... Esse sacrifício todo aí? Esse sacrifício, o que aconteceu? Esse sacrifício todo aí pra 4ª divisão, chegar na quarta. Pra chegar na Acabaram com a América. Acabaram com a América. Ele começou na última divisão. Serginho, volante. Começou Serginho do América. Que jogador. Eu aprendi a bater na bola com o Serginho, irmão. E é rapidinho. O senhor já deu seu tempo para fazer o merchan com a América, Rio Preto, hein? E que na dinâmica de jogo do Fernando Diniz, se o Memphis não estiver bem fisicamente, atrapalha. Mas ele não está. Então, atrapalha. Portanto, não vai fazer falta nenhuma a ausência dele. Souza. Vai fazer falta de quê? Que ele não jogou poucos jogos esse ano? Mentira, né, Souza? Já tá. 12 jogos. Com essa mentira toda que ele te conta aí. 12 jogos, 1 gol. Na Copa do Mundo entrou 15 minutinhos. Nós estamos de brincadeira. Deixa o cara lá, nem precisa nem trazer de volta, irmão. Ele se preparou, mas... Se preparou, mas esqueceram de combinar com o Coma. Como nem pra entrar, pra bater pênalti, ele entrou. Ele não entrou, bateu os pênaltis, velho. 6 alterações. 6 alterações. E aí vem a narrativa das mídias sociais pra ele, porque ele sabe, faz muito bem. Daqui a pouco ele chega, coloca uma coisa enigmática que fala, né? Enigmática. Aí ele bota ele treinando, aí fazendo trança, aí ele bota a fitinha, Jesus te ama, Corinthians. Não, aí vocês vão entrando, aí o Corinthians é Roland. Não é verdade?
Firme e forte. O meu seguinte, Veloso. Diga. Como que o Fernando Diniz consegue nesse tempo, treinamentos, tudo mais? Será que ele fazer a jogadinha? Ah, isso que eu tô curioso para ver a volta. Tô esperando. Tô esperando. Quinta-feira tem volta. Quero ver o que ele fez, como ele aproveitou essa parada da Copa para treinar o time do Corinthians. Aí tem um perigo, né? Tem um perigo. A gente sabe que pode as coisas não funcionar muito bem. Vamos ver como que ele fez essa saidinha ali com o Hugo, que tem toda essa dificuldade ali atrás. A gente já viu isso. E esse time do Corinthians que realmente não joga da forma como o Fernando Diniz sempre fez o time dele jogar. Luiz Fabiano, lê para mim ali, por favor. O Corinthians, com o Fernando Diniz, que ele assumiu o clube na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, levou para o 10º lugar, hoje 12º, com os jogos já antecipados da rodada. Eu tô gostando do Fernando Diniz do Corinthians, velho. Eu também. Desde que ele chegou... Tá bem pra caramba, Pirulito. Tá bem demais. Desde que ele chegou, são 14 Você sabe que o pirulito dele é pirulito, né? Vocês sabem disso, né? Ele era aquele assim... Ele ficava... Pirulitinho. É pirulitinho! Nesse período, o Corinthians só teve 2 pontos a menos do que o Palmeiras no Brasileirão. A sexta melhor no Brasil, primeiro lugar no grupo da Libertadores, invicto até a última rodada, perdeu para o Platense, né? E garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Souza, Fernando Diniz do Corinthians. Tá indo muito bem. Mas calma, hein? Calma, pelo amor de Deus, hein? É agora que eu quero ver. Não vai ficar com aquele zóio, ficar com o negócio branco, eu tenho medo. Olha lá. Você vai fazer. Calma, hein? Calma. Tá indo muito bem. Um cara que tem feito um trabalho importante, né? Pegou um time já organizado. Te disse que conversei com o Juca, que é o assessor dele. O Juca tinha falado pra mim. O Juca não era São Paulino? Ele é São Paulino. Não, ele virou Corinthians. Não. Tá sempre lá na... Tô te falando pra você que o Juca virou Corinthians. O Juca Pacheco virou Corinthians. Quando ele me contou do Fernando Diniz, eu falei, ele deve estar contando de outro treinador. O que ele contou pra você? Ele falou que ele ia fazer um trabalho daquele jeito, que ele nunca tinha pegado um time organizado, com elenco ele é corintiano, Fernando Diniz. Aí eu falei, daqui a pouco essa conversa vai mudar. E não mudou, né? Não mudou. Ele está fazendo um trabalho muito importante. O clube já pode pedir música, né? 3 transfer ban. E o seu? Mas mesmo assim tem feito um trabalho. E o seu? O meu também está numa situação difícil, mas a gente está falando do Corinthians agora. Mas você quer tirar sarro do Corinthians? Você acha que o São Paulino tem moral pra falar alguma coisa? Não, eu só estou dizendo que pode pedir música de 3. Não, uma moral que vocês têm. Todo mundo querendo ir embora, todo mundo querendo sair do São Paulo, uma vergonha o que fizeram com o São Paulo nesses últimos anos, e você quer tirar sarro do Corinthians? Não, eu estou dizendo que pode pedir música, pô. Eu acho que o transfer ban ia ajudar o São Paulo, né? Porque contratou o Newton, contratou quem mais aí nessa janela? Talvez o transfer ban fosse ajudar o Vitor Sá por um salário bem alto. Às vezes o transfer ban ajuda, é um amigo também. Viu? Rapidinho, Fernando Diniz pro seu, Oscar Roberto Godoy. Ele só precisa melhorar ainda o comportamento na lateral do campo, porque tem determinado momento que ele precisa usar mais a inteligência emocional. Acabou, rapaziada. Acabou a Copa do Mundo. Agora a gente se volta para as competições nacionais e internacionais dos nossos clubes aqui. O Corinthians entra em campo na quinta-feira. Quinta-feira, diante do Remo, na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu preciso dizer para você que a CBF marcou uns joguinhos aí antes da Copa terminar, tá? E alguns afetaram o Corinthians. Por exemplo, o Corinthians foi para a Copa do Mundo, para pausa, para as férias, na 10ª colocação. Pois caiu 2 posições, porque Botafogo e Vitória venceram seus jogos. Botafogo venceu o Santos, 2-1, e o Vitória venceu o Vasco por 1-0. E eles passaram o Corinthians na tabela. Então o Corinthians vai entrar em campo perdendo 2 posições. Agora é 12º, mas mantém a pontuação ali de 24 pontos. O Atlético Mineiro está na frente, e aí depois o Botafogo e o Vitória que venceram esses jogos. Mas tudo bem, o Corinthians ainda vai jogar na rodada, ainda pode, por exemplo, chegar a 27 pontos e iria até uma 7ª colocação. Claro que os outros têm que jogar também, né? O Coritiba, o São Paulo, mas vejam só, né, a importância desse resultado diante do Remo, que está lá na 19ª colocação, é o penúltimo colocado. Ele foi superado pelo Mirassol, né, que ganhou do Grêmio na sexta-feira, mas não é o assunto aqui, né? Então vamos seguir, porque o Corinthians entra em campo contra o Remo num gramado novo da Neoquímica Arena, que foi trocado durante esse período de pausa, com outras reformas, na verdade, ajustes, né, limpezas que aconteceram também no estádio Alvinegro. E exatamente para isso, nessa segunda-feira, o Corinthians faz um treino na Neoquímica Arena, no gramado, para sentir adaptação e tudo mais, né? Para
se preparar ainda melhor para esse jogo de quinta-feira. Depois ainda vai ter mais 2 sessões de treinamentos aí antes da partida. E com isso, o Fernando Diniz está arrumando o time e projetando, né, essa equipe para retomar o Campeonato Brasileiro. Ai, ele voltou! A gente reclama, mas tava com saudade, né? Pois bem, o Rodrigo Garro, ele tomou um 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, lá antes da parada, e é desfalque. Então ele tá fora, ele não vai poder jogar contra o Remo. E diante disso, o Diniz só tem ele de desfalque, né? Jogadores recuperados aí e tudo mais, então ele vai poder montar o time quase que ideal. O Gus Souza no gol, os laterais o Mateuzinho e o Matheus Bidu, a dupla de zaga titular o Gabriel Paulista, e tem essa dúvida aí do Gustavo Henrique, né? Do Gustavo Henrique que ficou, né, digamos, trabalhando na academia boa parte do tempo, então a gente acha que ele vai jogar, né? Mas até ele tá na prévia aqui. Mas se ele não jogar, joga o André Ramalho. Mas a tendência é que seja o Gustavo Henrique com o Gabriel Paulista. Aí o meio de campo. O Ranielli, ele tem feito alguns testes, não como um terceiro zagueiro, tá? Mas como um jogador que vem jogar muitas vezes entre os zagueiros. Nada diferente do que ele já fez até com o Dorival em alguns momentos e tal. O Ranielli pode ser esse cara que reforça o setor. Com o Dorival, muitas vezes o time virava numa linha de 5 justamente por esse posicionamento do Ranielli, e o Diniz está trabalhando isso com ele. A partir daí, o Diniz está buscando, né, esse jogador de meio campo que tenha controle de bola e consiga fazer essa ligação com o meio. Ele tem ali o Breno Bidon e o Rodrigo Garro, não nesse jogo, mas são os meias do Corinthians. E aí falta essa peça, que normalmente é o André, mas ele gosta muito do Alan, ele tem dado moral para o Matheus Pereira nos treinamentos, então, que é um jogador que tem muito a característica dele também, e fez gol contra o Cascavel lá, né, no amistoso. Então, vamos ficar de olho nisso, né, que esses jogadores podem aparecer. Mas a ideia é que seja Ranielli, André, Bidon e tem um cara que está entrando muito bem nos jogos e treinando muito bem e merece mais chances, Zaccaria Labiad. Provavelmente deve ser ele, porque ele faz essa função mais por dentro, lado dentro ali, né, de poder fazer essa aproximação ao ataque. Pode ser que ele seja o substituto do Rodrigo Garro. Se não, a gente sabe que o Bidon já fez essa função com o Dorival, mas o Diniz entende o Bidon como um cara mais de aproximação ao meio, né? E não necessariamente um meia articulador. E tem o Jesse Lingard também, né? Que pode fazer esse lado mais pela esquerda, com o Caio César à direita e o Yuri centralizado. Dá para fazer assim também, e o Lingard consegue fazer um jogo por dentro ali também, apoiado, mas eu acho que é mais jogo para o Zaccaria. Então tem essa duvidazinha aí do substituto do Garro, mas em tese o time deve ser esse. Tá bem? Corinthians e Remo, quinta-feira, retomada do Brasileirão, Timão agora na 12ª posição, mas pode muito bem escalar a tabela dependendo de um resultado positivo. Outra coisa, a janela abriu. E o Corinthians tem algumas situações para resolver. Já falamos muito sobre isso, mas é sempre importante pontuar, né? Tem os 2 transfer bans lá da FIFA, do José Martínez, e das multas administrativas por conta de algumas negociações que envolvem inclusive o José Martínez, mas também o Charles e o Thales Magno. E agora veio mais um transfer ban, mas da CBF, da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que é um órgão lá em que estão credores, empresários, clubes, em que o Corinthians coloca lá com uma parcela para pagar, a perder de vista diante de tantas dívidas que possui. E aí o Corinthians atrasou uma parcela, vem um transfer ban que é nada mais, nada menos do que o impedimento de você registrar jogadores. 8 milhões de reais. É uma parcela que está atrasada, o Corinthians precisa pagar. Pagando essa parcela, ele consegue registrar jogadores, só que ele precisa derrubar também o transfer ban, ou os transfer bans da FIFA, para poder fazer o mesmo. Mas antes de tudo, gente, o Corinthians vai precisar vender. Não tem como. Então, antes de contratar, negociar, derrubar transfer ban, ele precisa vender. Porque só vendendo que ele vai pegar esse dinheiro. E vocês sabem que a bola da vez é justamente o volante André. Falei ele como titular contra o Remo, talvez. Se a proposta da Juventus chegar antes de quinta-feira, talvez ele nem jogue. E vou dizer um negócio, os caras estão desesperados. A proposta já foi sinalizada, pode chegar num valor até mais interessante até do que a venda e a negociação para o Milan, que foi recusada, na casa dos 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 22 milhões de euros na negociação. Se chegar, o Corinthians tem só ter 70% dele, mas é um dinheiro que vai assim dar um respiro
pelo menos na arrancada, né? Vai derrubar essas dívidas, vai pagar salário, vai quitar tudo, e aí vai dar, como a gente fala, né? Poder ou capacidade de endividamento, né? Pô, mas o Corinthians não tem isso. Às vezes não, né? Quando você tem um transfer ban, você não consegue. É aquela história, quando você paga o cartão de crédito, libera o limite. E aí você consegue usar ele, e aí você vai, né? Vai vivendo. Não tem jeito, é assim é a vida. Então o Corinthians está trabalhando para vender o André, pegar esse dinheiro, resolver boa parte do que está acontecendo e aí sim pensar em reposições, numa janela, em algumas outras negociações. Tem a questão do Memphis, tem o Arthur, o próprio Wesley que está encaminhado. Então tudo depende dessa venda do Wesley. Então essa semana também pode ser decisiva nesse sentido. Beleza, gente? A partir de agora é notícia todo dia, vídeo todo dia aqui. Eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque a gente vai seguir atualizando você sobre o teu time do coração, sobre vários destaques aí do futebol brasileiro. Sempre que eu puder eu venho aqui e gravo um videozinho para vocês. Obrigado pela moral de sempre. Um like também me ajuda. Eu volto na próxima. Tchau!